dessa mensagem é o maior poder do universo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler esse versículo? Ó Senhor Jesus, amém. Vem abençoar o teu povo nessa manhã, Senhor. Amém. Nós somos o teu povo. Amém. Todos acharam? Que tal ficarmos de pé para fazermos essa leitura? Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa manhã eu gostaria que não se projetassem os versículos nos telões, mas que nós manuseássemos, usássemos a nossa Bíblia, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 16. As irmãs, por favor, leiam esse versículo. Pois não... Os irmãos, o que é que dizem? Amém. Vou perguntar de novo. Os irmãs, por favor, leiam mais uma vez. Agora vocês vão ler esse mesmo versículo. Amém, podem sentar. Então, na sexta-feira, nós tivemos a nossa primeira reunião e nessa reunião nós vimos a mensagem que teve por tema o poder o quê? Poder que liberta do pecado, do mundo, da apatia e da insatisfação. Sábado, ontem pela manhã, qual foi a mensagem de sábado pela manhã? O poder da incredulidade. Ontem à noite, nós tivemos a terceira mensagem. Qual foi o tema dessa mensagem? O poder. E hoje nós vamos ter comunhão e o tema é o maior poder do universo. Então, nessa conferência foi muito presente essa questão desse poder. Várias as situações em que o poder de Deus entrou em ação e promoveu libertação. Amém? Eu quero crer que toda a plateia, todos que vieram para essa conferência, tenham experimentado desse poder. Nós não sabemos com que grilhões você chegou aqui. Não sabemos o que ele acorrentava, nós não sabemos o que ele prendia, mas que é um fato e que é real que o poder de Deus operou, isso eu tenho certeza. Que houve libertação, amém? A libertação que foi operada, ela se deu nesse ambiente da conferência. Só que nós chegamos à nossa última reunião. E vamos ter que voltar para as nossas casas. Não é que a conferência não represente para nós um mundo real, é real sim. E nesse mundo, nessa esfera que nós vivemos aqui, vivenciamos esses dias, Deus se fez presente. Nós experimentamos do poder de Deus. Mas ao voltarmos para casa, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar também as nossas maiores experiências. Porque lá nós estaremos sozinhos. Lá nós vamos voltar para a faculdade, lá nós vamos voltar para o trabalho, lá nós vamos voltar para as nossas atividades, para a nossa vivência diária. E é nessa esfera, e é nesse ambiente que nós precisamos continuar experimentando o poder que liberta. Eu e você temos as nossas fraquezas também. Juntos aqui, o inimigo, ele não tem como nos alcançar, porque juntos nós somos fortes, juntos nós estamos protegidos. Mas quando nós estamos sozinhos,
nós nos tornamos vulneráveis. Daí então a necessidade de nós experimentarmos o poder de Deus na nossa vida. Esse versículo que nós lemos diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então esse poder é para a sua salvação. O que é esse poder de Deus? O que é esse Evangelho? Nós sabemos que o Evangelho é a boa nova, é apresentada na Bíblia como sendo a boa nova de grande alegria. O homem estava condenado. Para esse homem, para mim e para você, não havia esperança. Mas Deus nos enviou a salvação. Na verdade, a boa nova de grande alegria apresentava a salvação de Deus. E o que era a salvação de Deus? O que era a salvação de Deus? O que o Evangelho apresenta como sendo a salvação de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação de Deus. Então, o poder de Deus agora é apresentado no Evangelho na pessoa de Jesus. Todo o poder que Deus tem, todo o poder que é o próprio Deus, agora está em Jesus Cristo. Então, é desse poder que nós precisamos para viver o nosso dia a dia. Sem esse poder, sem desfrutar desse poder, todos nós não vamos conseguir. Embora nós usemos a expressão, nós temos esse poder em nós, não significa dizer que a origem do poder somos nós mesmos. Não, nós não temos esse poder. Na verdade, a origem do poder em nós está em Jesus Cristo. E esse Jesus, no dia em que nós cremos, por meio do Espírito Santo, ele foi colocado dentro de nós. Irmãos, essa é a nossa maior esperança. Por isso que nós somos pessoas cheias de esperanças. Por quê? Porque nós temos Cristo Jesus em nosso interior. Você tem esperança? Então não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do retorno para a sua localidade. Saiba de uma coisa, Jesus Cristo está com você. Você crê nisso? Quem crê que Jesus Cristo está com você, diga um forte amém. Outro. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus está com você. Nós vimos em uma das mensagens, nos foi citada a experiência de um jovem possesso. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, e vamos fazer juntos essa leitura. A partir do versículo 14. Vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Só até aí, por favor. Jesus era o próprio Deus, sim ou não?
Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele tem conhecimento, entendimento das coisas sem que até mesmo elas aconteçam? Sim, ele sabe todas as coisas. Jesus sabia do que aquele jovem padecia? Jesus sabia qual era o desejo do coração daquele pai? Claro que ele sabia. Mas por que Jesus então, no versículo 23, o 22, vamos ler o 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha só, irmãos, essa pessoa que chegou para Jesus, ela certamente sabia dos milagres que Jesus já havia feito. Ela certamente já sabia de tudo que Jesus realizava. Certamente até esse momento, Jesus já tinha operado também ressurreição em alguns mortos. Jesus já tinha operado cura das mais diversas formas. Mas é impressionante como nós temos dificuldade, mesmo vendo os fatos, de crer no poder de Deus. Porque essa pessoa diz assim: mas se tu podes alguma coisa. Será que essa também às vezes não é a nossa situação? Nós vamos a Deus, mas não cremos no seu poder. Achamos que a nossa causa, ela é uma causa que talvez Deus não possa resolver. Eu te faço uma pergunta: existe alguma causa a qual Deus não pode resolver? Esse mesmo Deus que estava aqui diante desse homem, diante desse jovem possesso, foi o Deus que criou todas as coisas. O mesmo Deus que criou o universo. O mesmo Deus que criou a mim e a você de uma maneira tão maravilhosa. Será que esse Deus não seria capaz de operar apenas mais um milagre? Portanto, irmãos, não importa qual seja a dificuldade, a causa que você considera impossível realizar, mas saiba de uma coisa: o meu e o seu Deus é o Deus do impossível. Por acaso existe algo demasiadamente impossível para Deus? Deus pode todas as coisas. Ao que ele respondeu então: se podes, tudo é possível ao que crê. Então aquele homem chega e lança uma pergunta para Jesus. Jesus devolve para ele: se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus estava dizendo: você crê? Então nessa conferência nós vimos as possibilidades que Deus abre para nós, para que nós possamos exercitar a nossa fé. O pecado lhe assedia, o pecado me assedia. Pode ser que existam pecados na nossa vida que nos fazem continuamente cair. Mas deixa eu fazer para você uma afirmação e creia. Creia nessa palavra. Você pode ser libertado de todo e qualquer pecado. E o mundo, o que dizer do mundo? O mundo tem uma capacidade se nós dermos oportunidade dele entranhar-se na nossa vida. Você entra no restaurante ali, quando você sai, a sua roupa, a sua pele tem cheiro de quê? Das gorduras, dos aromas daquele restaurante, não é assim? Nós voltamos no quarto, pegamos perfume para ver se sai, mas está lá. Então, da mesma forma, o mundo age na nossa vida quando nós damos a oportunidade para ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês também: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos aprender a valorizar muito mais o que está em nós do que as situações ao nosso redor.
Às vezes a gente valoriza as situações ao redor. Esse homem aqui valorizava demais a ação dos Espíritos sobre o seu filho. Mas Jesus apenas fez uma pergunta: você crê? Então nessa manhã, eu faço essa pergunta para todos nós aqui. Você crê no poder de Deus? Você crê que Deus pode libertar de toda e qualquer situação? Creia. Senhor Jesus. Então, nós não podemos ir diante de Deus sem crer no seu poder. Ao nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer que Ele é capaz de todas as coisas. Senhor Jesus, quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos na palavra de Deus, da parte dele, você sabe o que nós recebemos? Deus nos honra. Queria que você abrisse aí 1 Samuel capítulo 2, o versículo é o 30, a parte B desse versículo. Queria que você lesse comigo. 1 Samuel capítulo 2, vamos ler o versículo todo, mas eu quero me concentrar na parte B do versículo. Senhor Jesus, amém. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus. O versículo diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa, ele estava falando com respeito a Eli, tá? O profeta Eli. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Parte B. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então você quer ter o merecimento da parte de Deus, precisa honrar o poder de Deus. Precisa valorizar o poder que há em Deus. Porque quando nós vamos a Deus, esperando receber alguma coisa da parte de Deus, mas no entanto nós vamos com um coração incrédulo, como que você vai receber de Deus algo? O mundo me aprisiona, o pecado me escraviza, a incredulidade tomou conta do meu coração, e que você não crê que Deus pode fazer algo na sua vida, como que você vai se libertar disso? Irmãos, creiamos no poder de Deus. O poder de Deus não só foi manifestado nessa conferência por meio da libertação e por meio da quebra de tantas as correntes, como o poder de Deus também chegou a nós, nos trazendo para aqui. Sabia disso? Foi Deus que nos trouxe para cá. Não foi você que veio por sua própria vontade, mas Deus lhe trouxe aqui. Na vida do crente, na vida do cristão, o poder de Deus está envolvido completamente. No entanto, nós precisamos crer em nosso coração, do que Deus é capaz de fazer. Nós vimos ontem aqui, tantos jovens vieram aqui à frente, mas sabemos da luta que cada um enfrentou para poder dar um passo e vir aqui. Quantas dúvidas, quantos questionamentos, mas o Espírito Santo vai operando no coração daqueles que vão abrindo e vai atraindo cada um deles. Portanto, abra seu coração para Deus. Honre a Deus crendo na sua palavra. E certamente os benefícios de Deus também nos alcançarão. Nós precisamos de proteção, nós precisamos ser guardados. E Deus faz isso conosco. Até mesmo quando nós não pensamos e imaginamos, Deus está nos guardando. Portanto, não tenha medo do mundo. Não tenha medo do pecado. Confie em Deus. Não confie em você mesmo. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, já estamos derrotados. Mas confie no Deus que pode todas as coisas. O Salmo 125 diz algo muito interessante. Desfruto muito desse Salmo. Salmo 125, os versículos 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Vamos ler juntos esses dois versículos? Os que confiam no Senhor
são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Não tenha medo de voltar para a sua localidade, não tenha medo de enfrentar os dias que se seguem. Deus, como um muro ao seu derredor, está lhe guardando, lhe protegendo. Amém? Você crê nisso? Os irmãos creem nisso? As irmãs creem nisso? Irmãos, nós somos importantes demais para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda a atenção. O universo é enorme. Nós não podemos mensurar o universo. Deus pode, mas nós não podemos. Existem muitas galáxias nesse universo. Muitos planetas. Nós nos encontramos na Via Láctea, que é apenas uma pequena porção desse universo. Mas você sabe para quem a atenção de Deus está voltada? Para mim e para você. Então, o coração de Deus está totalmente voltado para nós, irmãos. Porque nós somos importantes para Deus. Você crê nisso? Então, Deus nos protege e Deus nos guarda. Nós vamos voltar agora. Deus vai nos guardar e nos proteger da ação do mundo, da ação do pecado, da ação de tudo que pode nos roubar dele. Agora, da nossa parte, tem que haver a iniciativa de também lutar por isso. A palavra de Deus, só ela nos capacita a sermos fortalecidos. Só a palavra de Deus nos dá a capacidade de resistir ao pecado, ao mundo, à apatia, à incredulidade, à insatisfação. Só a palavra de Deus tem essa capacidade. Não é com o nosso intelecto que nós vamos vencer essas coisas, mas nós vamos vencer com o nosso contato com a palavra de Deus. Na última conferência internacional, e alguém já falou essa frase aqui, e eu queria repetir. Nós somos pessoas cheias de sentimentos. Sentimentos que nos enganam. Sentimentos que muitas vezes pensamos ser bons. Mas deixa eu dizer uma coisa, não creia nos seus sentimentos, creia no poder da palavra de Deus. Nossos sentimentos nos enganam, mas a palavra de Deus jamais vai nos enganar. Amém? O Salmo 13 também, ele fala dessa proteção e dessa guarda que Deus tem sobre nós. Versículo 5 do Salmo 13 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. O Evangelho de Deus é a nossa salvação. Amém? Aqui diz que nós precisamos, ou seja, alegrar o nosso coração na nossa salvação. Então nós precisamos, irmãos, ter alegria ao contatar o Evangelho que é a nossa salvação. Eu não sei dos hábitos de leitura de vocês, mas todos nós, sem exceção, como cristãos, precisamos desenvolver uma relação íntima e pessoal com o Evangelho se nós queremos desenvolver nossa salvação. Por que caímos? Por que pecamos? Nós não pecamos, nós não caímos nas artimanhas do mundo porque estamos fortes espiritualmente. Não. Quanto mais nós nos fortalecermos interiormente, quanto mais o nosso homem interior se fortalecer, mais fraco na nossa vida torna-se a ação do pecado, do mundo, da apatia, da insatisfação e da incredulidade. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de produzir em mim e você algo chamado fé. Não tem como um cristão ele obter vitória se ele não tem fé. Como vamos vencer se falta-nos a fé? Como vamos superar os obstáculos se falta-nos a fé? Aquela experiência que eu contei ontem aqui, daquela irmã sobre a oferta. Como aquela experiência trouxe para mim encorajamento e edificação. Havia uma luta.
Oferto ou não oferto? Essas lutas, até que elas são normais. Nós só precisamos nos deixar ser vencidos por Deus. Porque nessa hora o que Deus quer é mostrar que Ele tem poder e Ele é capaz de tudo. A experiência daquela irmã, havia uma luta dela colocar aquele valor na caixa de oferta, mas era um momento de Deus provar a sua fé. E era um momento também de Deus manifestar o seu poder. Então, nas adversidades e dificuldades que nós enfrentamos, são oportunidades que Deus nos dá para que também a nossa fé ela possa ser provada. E que o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida. Eu sei que todos nós aqui já tivemos experiências de ter o poder de Deus manifestado no nosso viver. A Raquel, que veio aqui, não foi a Raquel? O que vocês acham que essa aprovação nessas duas entidades foi na vida dela? Não foi o poder de Deus? Ou será que foi a capacidade humana dela que conquistou isso? Não, Deus até usou a sua capacidade. Deus a capacitou, usou a sua capacidade, mas a bênção veio como resposta às orações que foram feitas em favor dela. Então o poder de Deus se manifesta mediante a relação nossa com a sua palavra e com a nossa oração para com Ele. Senhor Jesus. Então esse salmo ele fala, no tocante a mim, confio na tua graça. Você confia na graça de Deus? Você confia na graça que há em Jesus Cristo? A palavra nos encoraja a nós nos aproximarmos de quê? Do trono da graça. Para quê? Para receber o quê? Socorro, auxílio, na hora que nos é necessário. Irmãos, existem momentos na nossa vida que parece que a fé foi embora. Existe um momento que parece que tudo fechou. Fechou as oportunidades de diante de nós, fecharam as oportunidades ao nosso redor, ou seja, não há oportunidade mais para nós em nenhuma direção, exceto em uma. Tem uma direção lá para cima, para o alto, onde nessa direção nós podemos obter resposta para todas as coisas na nossa vida. Senhor Jesus, a nossa fé, ela precisa ser manifestada na forma também de compromisso para com Deus. Sabia disso? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10. Vamos voltar ao Evangelho de Marcos. Agora no capítulo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. A partir do versículo 46, tem aquele episódio daquele servo de Jericó. Que ele soube dos milagres que Jesus fazia, como também ele ficou sabendo que estava vindo uma multidão, e que Jesus vinha nessa multidão. E ele se aproximou ao máximo que pôde, para poder clamar por esse Jesus. E a Bíblia diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos nós, eu acredito, que se já não tivemos, certamente um dia passaremos por tal situação também. Vão existir momentos na nossa vida de que a pressão será tamanha de que nós vamos também nos desesperar e clamar como esse cego pelo auxílio do alto. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando, isso cerca de uns 20 anos atrás, e estava trabalhando uma noite, eu estava trabalhando lá na Serra do Mel, uma estação que tinha lá, a Petrobras, eu estava lá, e ficava sozinho uma noite. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã, e eu não lembro bem do momento que eu estava vivendo, mas eu lembro que não era um bom momento, e que naquela noite, eu ouço dizer que o sentimento que havia nesse cego de Jericó, houve em mim naquela noite. Lá dentro do mato, só naquela instalação sozinha, eu lembro que eu fui assim um pouco para o interior da instalação, mas eu invocava
eu gritava, eu bradava pelo auxílio dos céus com todas as forças que eu tinha. Porque na ocasião, a situação que eu estava vivendo me levou a isso. Mas eu digo uma coisa, o auxílio veio. Então, o auxílio ele vai vir do alto, o socorro, o poder que emana de Deus vai chegar para nós, vai depender da maneira como nós também nos dirigimos a Deus, do desejo, do sentimento que há no nosso coração. Então, esse cego clamava, ele gritava, e o clamor dele fez Jesus parar. Jesus hoje está passando aqui também. Aí na fila onde você está, ele está passando. Nesse corredor, ele também está andando. Diante de você, Jesus está passando. Talvez nessa conferência, o seu clamor ainda não tenha sido ouvido. A libertação ainda não tenha operado na sua vida, porque você ainda não clamou com um coração sincero diante de Deus. Mas saiba de uma coisa, Jesus ainda está passando. E mesmo nessa última reunião, você ainda pode ter a oportunidade de fazer Jesus parar. Parou Jesus e disse: chamá-lo. Nessa manhã você sente Jesus também lhe chamar? Ele tem algo para você. Chamai-o. Senhor Jesus. Então, chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, às vezes nos falta ânimo diante das pressões, adversidades e perseguições. No Evangelho de João, Jesus diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 13, 33. Então, deixa eu dizer para você, tenha bom ânimo. Diante das pressões, das perseguições, das adversidades, tenha bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. E Ele venceu para que eu e você também possamos vencer. Irmãos, creiam na palavra de Deus. Senhor Jesus, lançando-lhe a capa, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Você já disse para Jesus o que você quer que ele faça? Ontem de manhã, Zé da Silva, na mensagem dele, colocou isso. Pediu para que vocês anotassem. Ele só pediu para que vocês anotassem 3 coisas. Mas eu sei que se nós fôssemos anotar o que nós precisamos, que Cristo venha intervir na nossa vida, venha agir, ia faltar caderno, porque são muitas coisas. Mas pouco a pouco você pode dizer ao Senhor aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe perturba, aquilo que Ele quer que haja na sua vida. Então, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então, quando nós falamos, há comprometimento. Por isso que Jesus pediu para esse cego falar. Porque Jesus só podia dizer, a multidão podia dizer: tem um cego aqui que está clamando por você. Jesus poderia dizer: tá bom, seja curado e vá em paz. Mas Jesus queria ouvir da boca dele o que ele queria. Sabe por quê? Porque quando nós calamos, nós não nos comprometemos com nada. Mas quando nós falamos, a nossa fala nos compromete. Muitas pessoas não querem Jesus porque tem medo de compromisso. Muitos não querem servir a Deus porque não querem assumir compromisso. Mas saiba de uma coisa: quem primeiro assumiu um compromisso comigo e com você foi Jesus. Amém. Ele tinha lá, tem um hino que eu desfruto muito, esse último hino que nós cantamos. Ele estava lá no mais altos céus. Mas ele assumiu um compromisso de vir aqui na terra para resgatar a mim e a você. Amém.
E o compromisso dele envolveu todo o seu ser, toda a sua vida. Então, o que Jesus queria desse cego era que ele se comprometesse. E ele se comprometeu. Versículo 52 disse: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Você sabe para que Deus nos liberta? Você sabe por que Jesus vem nos libertar? Para que nós possamos segui-lo. Porque aprisionados nós não temos como seguir a Jesus. Mas uma vez libertos, nós podemos seguir a Jesus. Você quer a libertação que é em Jesus? Você quer que Ele cure você de todas as suas mazelas, de tudo que lhe aprisiona? Levante a sua mão aos céus e diga assim: Jesus, me liberta de tudo que me aprisiona. Senhor, em troca disso, eu vou te seguir. E eu vou te servir. Amém. Isso é compromisso. Porque você se posiciona. Eu não sei se eu já falei disso, mas alguns anos atrás eu fiz uma oração ao Senhor. Eu ouvi uma mensagem do irmão Miguel, e que a mensagem que ele falava na ocasião era sobre consagração, sobre apresentar-se para que Deus pudesse usar-nos de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. E aquela mensagem tocou profundamente o meu coração. E eu fiz uma oração. Nunca esqueci daquela oração, porque eu sei das palavras que estavam envolvidas naquela oração. Eu orei ao Senhor, eu disse assim: Senhor, eu quero te servir. Trabalhe em mim, faça a sua obra de transformação, não importa o preço que eu tenha que pagar. Vocês sabem quão pesadas são essas palavras? Porque nós não sabemos como Deus vem para trabalhar na nossa vida. Mas eu vou dizer para vocês, eu ainda repito essa mesma oração. Amém? Sabe por quê? Porque eu sei que Deus precisa de pessoas que lhe sejam úteis e que não tenham reservas para servir a Ele. Ele vai trabalhar na nossa vida. Vão vir muitas situações. A mão de Deus vai pesar sobre nós para tirar de sobre nós, tirar do nosso coração aquilo que ocupa no nosso coração um lugar que por direito pertence a Deus. O nosso coração pertence a Deus. As coisas podem estar ocupando o nosso coração, mas Deus tem poder para nos libertar de todas as coisas. Irmãos, daquele dia em diante, eu já passei por muitas coisas. Agora em abril, fizeram 30 anos que eu conheci Jesus. Mas nesses 30 anos, eu digo uma coisa para vocês. Nem todos os 30 anos, eu arrisco dizer, que houve o trabalhar de Deus na minha vida. Porque mesmo sendo um cristão, às vezes nós resistimos ao trabalhar de Deus. E se tem uma coisa que Deus só faz com a nossa permissão, é o trabalho dele na nossa vida. Embora tenhamos crido, isso dá o direito a Deus dele operar na nossa vida. E mesmo assim eu creio que ele opera. Mas se nós não permitirmos, ele não vai muito além. Claro que ele vai levantar situações para nos quebrantar, para nos levar a nos render a ele. Mas será que essas são as melhores situações para Deus trabalhar na nossa vida? Irmãos, melhor é se entregar voluntariamente ao Senhor. Não importa o que tenhamos que passar, nós precisamos ter a visão do que vai acontecer no futuro. Irmãos, a visão que precisamos ter é a obra-prima de Deus sendo concluída na nossa vida. O que está reservado para nós no futuro é muito maior do que o que nós podemos vivenciar hoje. E essas são a promessa de Deus está envolvida comigo e com você. Você crê na promessa de Deus para a sua vida?
Então se renda e deixe Deus trabalhar na sua vida. Lhe libertar de tudo aquilo que impede de você ter uma utilidade maior para Deus. Senhor Jesus. Então, esse cego, ao falar, ele comprometeu-se. E por ele ter se comprometido, Deus operou na sua vida. Ele teve a sua visão restaurada. O poder de Deus, irmãos, está em nós. Amém? O poder de Deus está em você? Quem é que está em você como poder de Deus? Cristo Jesus. A esperança da glória. Ele está em nós. Então é esse poder que opera na nossa pessoa. Atos capítulo 3 tem um relato bem interessante. Atos capítulo 3. Senhor Jesus, amém. Pedro e João, eles subiram ao templo e lá, naquela ocasião, eles curaram um coxo. E aí houve alguns questionamentos sobre isso. A partir do versículo 11, não vamos ler os versículos todos porque não temos tempo. Versículo 11 diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais distos? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, o que Pedro está dizendo aqui? Eu não tenho poder para fazer ninguém andar. Eu não tenho poder em mim mesmo para gerar nada. Vamos continuar a leitura. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse o homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16, leiam comigo. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia! Não duvide do poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus pode todas as coisas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Você crê que você está saindo dessa conferência fortalecida pelo nome de Jesus? Os irmãos aqui creem que estão saindo dessa conferência fortalecidos pelo nome de Jesus? Precisamos crer. O nome de Jesus traz poder. Por que traz poder? Porque o nome de Jesus traz essa pessoa poderosa para nós. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4, leiam comigo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nessa manhã nós falamos
falamos, estamos concluindo a conferência falando essa quarta mensagem. Nenhum de nós subimos aqui para falar baseado em sabedoria. Até mesmo porque se tivéssemos subido com esse propósito, não haveria eficácia nenhuma da palavra falada em cada um de vocês. Mas ao subir aqui, nós subimos debaixo do sangue de Jesus Cristo e baseado no poder que nele há. Amém? Senhor Jesus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E que poder é esse? Que poder é esse? Efésios capítulo 1 fala desse poder. Senhor Jesus, a partir do versículo 18 diz assim: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, versículo 20, exerceu ele em... Então, quem exerceu e o que foi exercido em Cristo? Ou seja, Deus exerceu em Cristo o que? Esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Então, o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Dezembro nós fizemos uma visita a Israel. Estivemos em Jerusalém e visitamos lá o suposto túmulo onde Jesus foi colocado. O túmulo, ele foi aberto em uma rocha. Ele foi entalhado em uma rocha. E os túmulos, eles eram fechados com outra rocha. Nós visitamos um túmulo, não foi esse de Jesus, antes de visitar esse suposto túmulo de Jesus, nós visitamos um outro túmulo, onde tivemos a oportunidade de entrar. E lá, na entrada, havia uma saliência talhada no chão e uma pedra no formato de uma roda. Então, era pesada. Para você fechar aquele túmulo, precisava de muita força. Lá dentro, um lugar nada agradável. Dá uma fobia quando você entra ali, porque você sabe a que se destina aquilo ali. E lá no jardim do túmulo, assim chamado jardim do túmulo, nós fomos lá visitar esse suposto local onde Jesus foi sepultado. Primeira maravilha é que tinha uma placa lá dentro que dizia assim: ele não está aqui. Amém! Então Jesus morreu e Jesus foi encerrado em um túmulo desse. Por vocês não conhecerem, vocês não têm a noção do poder que há em um túmulo nessas condições. Mas quando você conhece, você vê que aquele túmulo tem um poder de aprisionar as pessoas ali. Claro que ela já está morta, não tem como ela sair dali. Só que naquele túmulo foi sepultado alguém especial. E que as pessoas não tinham noção do poder que havia naquela pessoa. E colocaram Jesus. Passou um dia. Mais outro dia. Cadê o poder que esse Jesus tanto falou? Ele curou tantas pessoas, ressuscitou a tantos, mas a si mesmo ele não tem o poder de ressuscitar. Talvez foram isso que as pessoas falaram, mas chegou o terceiro dia. E ao final do terceiro dia,
Bum! O poder então manifestou-se. Jesus Cristo ressuscitou. Então é esse poder que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua carta aos Efésios. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que agora levou Jesus Cristo e o entronizou dos céus. Esse mesmo poder está disponível para mim e para você. Mas como eu posso ter contato com esse poder? Como eu posso ter a manifestação desse poder na minha vida? Como esse poder pode operar nas minhas dificuldades? Pela fé no Filho de Deus, esse poder se manifesta na nossa vida. No entanto, a palavra, ela faz uma observação. Ela diz que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer palavra? Não. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus tem a capacidade de gerar, de produzir, de fazer brotar a fé dentro de nós. Portanto, quero reforçar aqui esse encargo que foi passado. Novo desafio. Queria encorajar vocês, porque a fé, ela é produzida pela Bíblia, pela palavra de Deus, mas a fé também ela é produzida em nós pela leitura dos livros espirituais. Muitas coisas que nós vemos aqui na Bíblia, nós não conseguimos entender, e por não entender, não é gerado em nós o que? A fé. Mas Deus tem usado homens para irem a essa palavra, compreendem o que está descrito na palavra, transformam em livros, e esses livros têm chegado até nós. E aí, irmãos, uma vez que nós temos o contato com a leitura dos livros, nós passamos a compreender, entender a palavra de Deus, e agora a fé produzida dentro de nós. Então eu queria encorajar vocês a fazerem parte desse programa, O Livro na Minha Mão. Eu não vou falar, não é para vender, isso vocês já ouviram. Mas o benefício que essa leitura vai trazer para mim e para você, olha, é invisível. Quem já lê sabe dos benefícios. Quem já lê sabe do quanto tem sido conquistado por Deus. E você, além do mais, vai ter a oportunidade também de escrever o seu próprio livro, a sua própria história com o poder do Evangelho. Então, tenha a sua própria assinatura. Faça a sua própria assinatura. José encorajou, o Carlos Júnior encorajaram. Se você não tem, você consegue, peça o livro emprestado. Mas eu queria ir mais. Exercite a sua fé. E você pode ter a sua própria assinatura. Você pode ter. Porque Deus vai prover você, vai fazer chegar nas suas mãos, se você tiver o coração de realmente desejar conhecer mais a Deus, crescer e amadurecer, Ele vai fazer chegar na sua mão os recursos para você aderir ao programa. Vocês creem nisso? Então, não desprezando o que os irmãos falaram, mas eu só queria encorajar que nesse semestre exercite a sua fé. Se você não tem os recursos, vá diante de Deus e diga: Senhor, eu quero aderir ao programa, mas eu não tenho os recursos, mas eu creio que o Senhor vai prover. Deixa eu contar uma experiência que eu tive recentemente. Outro dia eu estava orando ao Senhor por provisão. Que o Senhor pudesse suprir todas as minhas necessidades. E naquela ocasião, eu confesso que eu entrei num grande conflito com o Senhor. Senhor, eu coloquei logo os meus argumentos, e a Bíblia até que nos orienta. Coloque os seus argumentos diante de Deus, e entre em debate para ver que resposta virá. E eu fiz isso. Eu questionei a Deus, apresentei meus argumentos, falei, e naquela hora o Senhor disse: agora deixa eu falar. E eu fiquei em silêncio esperando Deus falar. Silêncio.
Não vai falar, Deus? Deus não vai falar comigo? E nada. Só que, irmãos, do nada assim, sumiu na minha mente uma frase que estava no para-choque dos caminhões de uma pessoa que ele tinha uns caminhões. Nessa época eu morava em Macau, e ele fazia viagens aqui para Natal, fazia viagem para Mossoró, ele tinha uns 5 caminhões. E existia uma frase no para-choque daqueles caminhões. E ali eu entendi que foi a resposta de Deus. Sabe o que estava escrito no para-choque dos caminhões? Proverá. Me calei. Senhor, obrigado por sua resposta. Então, irmãos, Deus pode prover-nos em todas as nossas necessidades, porque Ele é o Deus provedor. O que mais Deus ama fazer é dispensar para nós aquilo que nós necessitamos. Mas para isso é necessário que você exercite a sua fé, porque sem fé é o quê? Senhor Jesus. Então, esse poder que Paulo descreve aqui, falando aos Efésios, esse poder está disponível para mim e para você. Vamos adiantar, vou com a próxima leitura, que é lá na carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo 11. Jobson ontem falou do capítulo 10, nós vamos falar agora, concluindo, falando do capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé, descreve a fé. Hebreus 11, capítulo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não... Então tem duas coisas aqui envolvidas. Quais são essas duas coisas? O que esperamos e o que não vemos. A fé, ela só vai entrar em ação quando nós estivermos alinhados com essas duas coisas. É algo que eu não espero, mas eu creio que Deus vai prover. É algo que eu não vejo, mas eu creio que Deus vai providenciar. Amém? Abraão, ele é apresentado na Bíblia como da fé. Mas me respondam uma coisa. Quando Deus chamou a Abraão, Abraão já era conhecido como o pai da fé? Não. A fé de Abraão foi desenvolvida à medida que ele se relacionava com Deus. Porque em nós mesmos nós não temos o elemento fé. Nós não temos fé. Para crer em Deus, para você ter uma ideia, para nós crermos em Deus, foi necessário que um dia Ele colocasse uma porção da fé dentro de nós. Porque nós não temos fé em nós mesmos. Mas hoje, todos nós presentes aqui nesse auditório, temos a fé dentro de nós. Agora, a proporção que essa fé existe, aí vai depender da nossa experiência. Vai depender da relação que cada um tem com Deus. Tem irmãos que têm muita fé. Por que ele tem muita fé? Porque ele tem uma boa relação com Deus. Mas tem irmãos que não têm tanta fé assim. Por quê? Porque ele não tem tanta relação com Deus. Portanto, a fé depende da nossa relação com Deus. Olha só, a fé e o poder manifestados aqui. Leiam comigo o versículo 3. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o quê? O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Qual é o primeiro versículo que está no Evangelho de João? Qual é? Por favor, vamos proclamar. No princípio, e o verbo, então, a palavra traz à existência todas as coisas. Então, Deus, Ele traz à existência todas as coisas. E nós temos que crer nessa palavra. Alguns creem que o universo passou a existir de uma grande explosão. Cada um tem o direito de crer no que quer.
Eu fiz a minha opção, a minha escolha. Eu não creio que o universo veio a existir dessa forma. Eu creio que o universo veio a existir porque alguém fez esse universo. E esse alguém é o Deus poderoso. Vocês creem nisso também? Senhor Jesus. Ainda o versículo 6. O que diz aqui? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe? Então tenha uma certeza, tem um galardão guardado para você. E no devido... Vocês estão motivados? Você crê que Deus existe? Você crê na libertação que Deus operou nessa conferência? Você sente que foi liberto do pecado? Você sente que foi liberto do mundo? Você sente que foi liberto da apatia, da insatisfação, da incredulidade? Aleluia! Isso é fé. E da desmotivação também, vocês creem? Vocês estão motivados agora? Por que nós estamos motivados? Porque nós temos uma razão pela qual nós existimos e pela qual nós estamos lutando hoje. Então, é necessário ter fé. Versículo 11, leia comigo, por favor. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãs, por favor, leiam o versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós estamos aqui diante de várias Saras. Amém? Pelo exercício da fé, nós acabamos de ver que ela recebeu poder. O poder que nós estamos falando aqui, eu queria só fazer uma observação, não se trata do poder que é tão propagado, tão falado por aí. Mas o poder o qual se faz necessário na nossa vida é o poder de transformação. O poder que há em Deus, claro que Deus pode operar esse poder de as mais diversas formas, mas o poder o qual nós estamos falando aqui é o poder transformador. Porque o principal alvo, o objetivo de Deus é nos transformar. Deus quer transformar as muitas Saras que existem e que são estéreis em Saras férteis, que possam ser usadas por Ele na propagação do seu Evangelho, que possam produzir filhos para Deus. E essa produção se dá mediante o que? A pregação do Evangelho. Então vocês, Sara, vocês têm fé que podem receber esse poder de Deus? Amém. Mas nós estamos aqui diante também de alguns Abraãos, né? Abraãos, que talvez, assim como Sara, também não creiam tanto no poder de Deus, porque já se acham que não tem mais o que produzir, já não tem mais vitalidade para isso. Mas eu queria perguntar para você: você crê que você pode receber esse poder de Deus também? Amém! Deus precisa disso. Deus precisa de cada um de nós. Abraãos, nós temos recebido de Deus o encargo de propagar o Evangelho do Reino. Nós temos recebido de Deus o encargo de levar o Evangelho a todas as cidades. Vocês são jovens, vocês têm vigor, e vocês têm a vida, e vocês têm o poder dentro de vocês também.
Junte-se a esse exército de Deus, para sair de cidade em cidade, propagando o evangelho do reino. Amém? O amém não foi tão forte, mas eu vou perguntar de novo, vocês vão ter a oportunidade de responder. Irmãos e irmãs, juntem-se ao visto nesse encargo de propagar o evangelho de cidade em cidade. Isso daí. Por quê? Às vezes a gente diz que quer ter o poder, mas a nossa expressão não manifesta isso. Vocês percebem? Eu quero poder. Eu quero ser útil a Deus. Eu quero que Deus opere esse poder em mim. Mas quando eu falo, as minhas palavras não transmitem que é isso que eu quero. Visto que não foram acompanhadas pela fé, não vai produzir nada. A nossa resposta, irmão, diz muito. Pela fé, seja ousado. Pela fé, tenha intrepidez. E a fé vai operar na sua vida assim. Versículo 30 diz assim. Eu estava ouvindo a Bíblia essa semana, eu tenho uma Bíblia em CDs, e estava ouvindo e passou esse versículo. Puxa, eu desfrutei desse versículo. Olha só. Pela fé, ruíram o quê? As muralhas de Jericó. Eu pergunto, quais são as muralhas que existem ao seu redor? Que muralhas lhe impedem de avançar? Que muralhas lhe aprisionam? Deixa eu dizer para você uma coisa. Nenhuma muralha resiste ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas para isso é necessário que eu e você usemos de quê? Da fé. E essas muralhas certamente ruirão. Nós conhecemos esse episódio. Eu pergunto, que ação aquele exército teve diante daquelas muralhas para que elas viessem a ruir? Eles detonaram, eles botaram explosivos naquelas paredes, naqueles muros. Eles usaram canhões para derrubar aqueles muros. O que eles fizeram? Nada, eles só obedeceram a Deus. E as muralhas ruíram por uma ação direta de Deus, porque eles foram fiéis e obedeceram a Deus e tiveram fé. Então não existe muralha na sua vida que resista à ação do poder de Deus. O que diz mais? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. 32. Vamos ler? Que mais direis? De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obedeceram promessas e fecharam a boca de leões. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge. Pela fé, nós podemos mandar esse leão bater em retirada. Você crê nisso? 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Essa porção do versículo foi o que eu desfrutei. Da fraqueza tiraram força. Pela fé, da fraqueza tiraram força. Quando você se sentir que está fraco, saiba que dentro de você tem um poder que pode tirar você dessa condição. Quando você sentir que não tem disposição para ir na reunião da igreja, saiba que dentro de você tem um poder que pode te levar para a reunião da igreja. Quando você não tiver forças para invocar o nome do Senhor Jesus, saiba que dentro de você tem um poder que pode te levar a invocar o nome de Jesus. Quando você não puder nada, saiba que dentro de você tem um poder que pode te levar a fazer tudo. Senhor Jesus,
Isaías, capítulo 43. Nós agora vamos pegar o ônibus. Então vamos encerrar com essa porção aqui. São duas porções da Bíblia. Isaías capítulo 43. Irmãos, não temam o que pode vir pela frente. Diga para o irmão que está do seu lado, não tema o que pode vir pela frente. Versículo 2, vamos ler juntos? Vou esperar todos encontrarem. Vamos ler o versículo 1 também, 1 e o 2, tá? Mas agora, assim diz o Senhor, leiam como ficou, que te criou, Jacó. Agora, é o seguinte, ao invés de Jacó, você vai colocar o seu nome, certo? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Carlos Silva, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós não vemos aqui a ausência dos rios. Nós não vemos aqui a ausência do fogo. Vão estar lá. Não valorize o rio. Não valorize o fogo. Valorize aquele que vai te salvar dessa situação. Vamos ler de novo o versículo 2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Senhor Jesus, não saia dessa conferência com medo do que vai vir. Erga a sua cabeça, confie em Deus e Ele vai te levar a ser vencedor. Daniel capítulo 3, última referência. Senhor Jesus, Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. O mundo, pecado, todas essas coisas negativas que nós vimos aqui, eles vão tentar, ou até eles vão te levar a uma situação como essa que o rei Nabucodonosor colocou esses jovens. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 24, vamos ler juntos? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Podemos ser lançados numa fornalha, mas creia, Deus estará conosco dentro da fornalha. E nada vai nos acontecer, porque Deus é conosco. Você crê nisso? As adversidades virão, isso é um fato. Dificuldades virão. Mas ao concluir o Evangelho de Mateus, Deus fez uma promessa. Ele disse assim:
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos voltar para casa agora, amém? Mas vocês estão encorajados e motivados, sabendo que o poder de Deus vai operar na vida de vocês? Vocês estão temendo a segunda-feira que está vindo aí? Estão temendo a terça-feira? E a quarta-feira? E a quinta? E a sexta? Aleluia! Deus é conosco! Fique de pé e proclame: Deus é conosco! Deus me salvará! Deus me